Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e na aula dedicada aos estudantes do nono ano iremos estudar a segunda parte do conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo, explorando hoje o Teorema de Pitágoras. Então fica comigo, se inscreve no meu canal, curta, compartilhe e vamos para a videoaula de hoje. Então vamos lá, temos hoje esta aula de relações métricas no triângulo retângulo, a segunda aula onde a gente vai ver o Teorema de Pitágoras, vamos estudar, aplicar o Teorema de Pitágoras. Então eu trago para vocês inicialmente esta demonstração. Aqui, como vocês podem observar, temos o triângulo aqui em amarelo, o triângulo retângulo. Lembrando que na aula passada a gente conheceu as relações métricas, onde dizia que para que o triângulo seja retângulo precisamos de um ângulo de 90 graus. E também aprendemos que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então esse lado aqui do triângulo, o lado maior é a hipotenusa, e os outros dois lados são os seus catetos. Então o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que a soma, ou melhor, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então esse quadrado aqui, este lado aqui elevado ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois menores, certo? São os dois catetos. Então vou soltar o vídeo aqui para vocês, ó. Observa que aqui eu tenho um quadrado que é desenhado a partir da medida desse lado. Então a partir da medida do lado da hipotenusa eu construí um quadrado, lembrando com quatro lados iguais. Esta outra medida do cateto também, ó, desenhei outro quadrado, e o cateto menor aqui também, a partir desse lado foi desenhado outro quadrado. Então o que é que o Teorema de Pitágoras prova? Que a área aqui, ó, desse quadrado equivale à soma da área dessas duas aqui, ó, ao quadrado, desses dois valores aqui ao quadrado. Então observa que a área desse quadrado, quando eu despejo a água, então ó, ela vai ocupar todo o espaço. Então isso prova que a área desses dois quadrados, a área dos dois quadrados dos catetos é igual à área do quadrado aqui da hipotenusa. Então o inverso também, né, é verdadeiro. Então somando, pegando a soma dos dois catetos aqui ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, assim prova o Teorema de Pitágoras. Então vamos falar um pouco agora, conhecer quem foi Pitágoras, né? Então o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego que viveu por volta de 572 a.C. Nascido na ilha de Samos, ele viajou por muitos lugares, como Pérsia e Egito. De acordo com alguns relatos, é possível que tenha sido discípulo de Tales de Mileto. Em Crotona, localizada atualmente na Itália, ele fundou a Escola Pitagórica, que consistia em um centro de estudos de matemática, ciências naturais, filosofia, etc. O nome de Pitágoras é dado a um teorema, por ter sido o primeiro a demonstrá-lo, apesar de os babilônios e os egípcios já utilizarem construções em medições de terra. Então os babilônios e os egípcios já utilizavam, né? Mas foi Pitágoras que conseguiu demonstrar esse teorema, né, prová-lo. Então esse teorema estabelece uma relação entre os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, de acordo com esse teorema, em todo o triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, a soma do quadrado de B mais C, é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, que é A, certo? Lembrando que a hipotenusa sempre fica oposta ao ângulo reto aqui, ó, o ângulo 90 graus. Então, assim, Pitágoras demonstrou, e a fórmula é esta, que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos, que aqui é B e C. Então, podemos verificar essa relação por meio de figuras. Por exemplo, para um triângulo retângulo com lados medindo 3, 4 e 5 unidades de comprimento, consideramos 3 quadrados, cada um construído a partir de um lado do triângulo, conforme a figura ao lado. Então, ó, a hipotenusa aqui está oposta ao ângulo reto, BC. Então, ela mede aqui 5 centímetros, 5 centímetros. Então, eu desenho um quadrado, né? Eu vou construir um quadrado em que os outros lados também tem que ter 5 centímetros, né? Para ser quadrado, os quadrados têm que ser iguais. Aqui, ó, mede 3 centímetros, então 3, 3, 3. Aqui medindo 4 centímetros, no lado AB, 4, 4, 4. Então formei assim
três quadrados. Aqui, ó, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, note que a medida da área do quadrado construído a partir da hipotenusa é igual à soma das medidas das áreas dos quadrados construídos a partir dos catetos. Ou seja, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu pegar esse lado aqui, ó, elevar ao quadrado, eu tenho 5 unidades, 5 centímetros ao quadrado vai dar 25. Se eu pegar o lado AC aqui, 1, 2, 3, eu posso contar 3, 6, 9, mas usando a potência 3 ao quadrado, 9. Aqui eu tenho 4 centímetros, esse lado AB, 4 ao quadrado, 16. Quando eu somar esses 16 quadradinhos mais esses 9 quadradinhos, vai ser igual a 25, que é justamente igual aqui ao quadrado da hipotenusa. Por isso, assim, ele conseguiu provar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, tem que bater aqui, tem que dar igual para ser verdadeiro, certo? Então, muitas demonstrações do Teorema de Pitágoras foram desenvolvidas no decorrer da história. Publicado em 1940, o livro The Pythagorean Proposition de Elisha Scott Loomis apresenta 370 demonstrações diferentes desse teorema. Imagina tantas demonstrações, 370. Observe recortes de textos antigos com demonstrações do teorema de Pitágoras. Observe aqui, ó, eu tenho a grega por volta do ano 800, ó, como eles faziam, ó, os traçamentos, tudo para que se provasse, ó, que observa aqui, ó, o quadrado maior da hipotenusa, outros dois, para assim se provar. Na Arábica, por volta do ano 1250 também, ó, todo um equipamento aqui, todo suporte para conseguir fazer a demonstração. Na francesa, do ano 1564 e na chinesa do ano 1607 também aqui, ó, sendo provado o teorema de Pitágoras. Então, observe uma demonstração do teorema de Pitágoras utilizando algumas relações métricas estudadas anteriormente, que a gente viu na aula passada. Então, ó, observe aqui que eu tenho o triângulo ABC. Aqui eu tracei a minha altura, que se chama H. Formei aqui mais outros dois triângulos, né? O triângulo ABD e o triângulo ACD. Eu tenho aqui o valor da minha hipótese, eu tenho o valor aqui da medida A, B e C e os valores de N e M, que equivalem a A. Nesse triângulo temos que B ao quadrado é igual a A vezes M. E C ao quadrado é igual a vezes N, de acordo com as relações métricas estudadas anteriormente. Adicionando essas relações membro a membro, temos B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, se eu pegar B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter A vezes M mais A vezes N. Eu peguei B ao quadrado, que é A vezes M, C ao quadrado A vezes N. Fatoramos AM mais AN, colocando o A em evidência. Ó, repito aqui a parte do primeiro membro. Se eu colocar o A em evidência, né, eu posso separar e vai ficar aqui, ó, A vezes M mais N. Porque A vezes M, né, é A vezes M, A vezes N, a N eu volto para o anterior. Então eu fiz isso aí, colocando o A em evidência. Então coloquei ele para fora e ficou o M mais N entre parênteses. Então B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a vezes A. Por quê? Porque eu sei que M mais N é igual a A. Né, ó, N mais M não é igual a A. Então substituindo eu tenho A vezes A. Então, repete a primeira parte, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado, A vezes A, repete-se a base, somos expoentes, 1 mais 1, 2. Então, aí só é inverter e colocar na forma que você quiser, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou como Pitágoras provou, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, temos esse exemplo aqui. A figura abaixo é um triângulo retângulo. Então, vamos agora observar se esta figura é realmente um triângulo retângulo. Primeiro que eu já estou vendo um ângulo reto aqui, né? De imediato eu devo saber que deve ser um triângulo retângulo. Mas se a gente quiser provar, então vamos para aqui para a gente calcular. Então observa que eu vou ter A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó,
eu observo que a hipotenusa é o lado oposto. Então a hipotenusa é isso aqui, ó, é o oposto ao ângulo reto. Então aqui eu sei que é A. E aqui os catetos B e C. Então, A ao quadrado eu tenho 2,5. Então, vou botar entre parênteses 2,5 ao quadrado vai ser igual. B ao quadrado é 2. Então, 2 ao quadrado mais C ao quadrado, que é 1,5. 1,5 ao quadrado. Vou fazer duas coisas para vocês observarem. Então 2,5 ao quadrado. Então 2,5 ao quadrado vai ser 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, ó, deixa uma casa, 0 aqui, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então passo o traço agora, somo, coluna, coluna, 5, 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. É 625? Não, observa, na multiplicação, eu observo quantas casas decimais à direita da vírgula eu tenho. Eu tenho uma, duas casas, então eu vou andar aqui, ó, uma, duas, então vem pra cá. Então, 2,5 ao quadrado é igual a 6,25. 2 ao quadrado, não precisa armar a conta, eu sei que é 4. 1,5 ao quadrado, então vamos lá fazer. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5, ó. Deixa uma casa, né? 1 vezes 1, 1. Então, somou 5, 7 mais 5, 12. Sobe 1, 1 mais 1, 2. Novamente, ó, depois da vírgula, uma, duas casas, vírgula aqui, 2,25. Então, 6,25 é igual 4 mais 2,25, 6,25. Então, a pergunta era se esse triângulo, se o triângulo é retângulo, né? Então, ó, a gente provou que o quadrado da hipotenusa 6,25 é igual à soma do quadrado dos catetos. Também deu 6,25. Então, dando igual, então está provado aí que o triângulo é retângulo. Também está provado pelo teorema que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Eu tenho mais outro exemplo para a gente terminar a nossa aula de hoje. Ó. Encontre o valor da hipotenusa. Então aqui ó, o ângulo reto, o ângulo oposto. Quem está oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa, que é chamada de x. Então, observa que os catetos são 3 e 4. Então, vamos calcular aqui. Então, ó, novamente, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é quem? Não é x, que é minha hipotenusa? Então vai ser x ao quadrado igual b ao quadrado. Posso dizer que é 3, posso dizer que é 4. Então vamos lá, 3 ao quadrado mais o c ao quadrado, que é 4. X ao quadrado permanece x ao quadrado. Eu vou multiplicar aqui a potência 3 elevado a 2 é 9, né? 3 vezes 3 mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Não terminou, o que é que eu faço? Fazer
vou agora ter que extrair a raiz de 25, né? Porque x ao quadrado eu posso escrever como sendo x igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, meu x vai ser igual a 5. Então, eu vou ter aqui, ó, hipotenusa 5. 5 ao quadrado dá 25. E 3 ao quadrado, 9. Mais 4, mais 4 ao quadrado, né? Que 4 ao quadrado, 16. 6 mais 9, 25. Então, tá provado. É até aquele exemplo que a gente viu já anteriormente, que dava igual, e assim encontramos o valor da hipotenusa igual a 5, certo? Então essa foi a nossa videoaula de hoje, conhecendo, né, assim aplicando o teorema de Pitágoras nas relações métricas de triângulo retângulo. Então tenham bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!